Tá bem difícil o título aqui para mim, porque tá muito. As palavras estão. Olá, bom dia. Vamos dar início à nossa segunda sessão internacional, que compõe a nossa programação da 7ª edição do Café Internacional da Universidade Estadual do Maranhão. Lembro a todos que essa é uma metodologia estratégica de apoio à política linguística para a internacionalização institucional, uma estratégia para possibilitar aos estudantes uma vivência científica internacional, onde eles poderão praticar a utilização de uma segunda linguagem, uma linguagem estrangeira, usando a metodologia científica. Nosso objetivo é didático e de encorajamento, ou seja, nós temos estudantes que nunca realizaram nenhum tipo de apresentação, e esse é o nosso foco, como também estudantes que realizaram alguma apresentação, eles também são nossos alvos. Tá? O importante é eles terem em mente que com essa possibilidade, com essa metodologia, eles poderão desenvolver suas habilidades internacionais e ter em mente que a experiência que eles vão ter aqui em apresentação científica, na temática que seja, hoje estaremos na temática, nessa sessão, a temática livre, essa experiência será a mesma experiência que seja uma apresentação nos Estados Unidos, ou no Japão, ou na África do Sul. Isso é verdade. Ok? Então, nesse momento, nós estamos com 4 sessões abertas. A sessão da temática da iniciação científica em projetos PIBIC, PIBIC e extensão, temática dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis e temática da temática livre, que é essa nossa. Nessa sessão, são 19 trabalhos que serão apresentados, envolvendo 19 orientadores e mais professores que estarão avaliando e dando feedback desses estudantes, tá certo? Então, nessa sessão livre, nós temos 6 apresentações, e a partir de agora eu gostaria de convidar a discente Sofia da Silva Pereira. A Sofia ela é orientada pelo professor Tiago Alisson Cardoso de Jesus e estará apresentando, bom dia, Sofia, estará apresentando The Importance of the Counter-Majoritarian Efforts, Considering the Influence of Collective Consciousness in the Democratic State of Law. Sofia, você tem a palavra e tem uma boa apresentação. Desejo uma boa apresentação. Muito obrigada, bom dia. Good morning, everyone. My name is Sofia, and together with my friend Andressa, we developed this work called The Importance of the Counter-Majoritarian Effort, Considering the Influence of Collective Consciousness in the Democratic State of Law, when we were taking the classes with Professor Tiago Alisson in Introduction to the Study of Law. This work actually was published by UEMA in a book called Caderno Jurídico 1, produced by our teacher Jaqueline Demetrio. So if you want to read the article in its entirety, you can search for this book and have access to it. To begin with our discussions, we are going to pass the presentation. And talk a little bit about a summary of our abstracts, that is the main object of our work. So when we were looking at the field of negotiations in politics in Brazil, what we discovered, me and Andressa, was that despite the evolution of the states towards the protection of rights, it is still necessary to discuss the pressures that majorities impose on minority groups. With this problem, we started to search for people and scholars that had already discussed
this topic, and then we found out two main bases for our work. So, passing forward, we have two main bases for this, and the first one is the concept that Emile Durkheim, a French sociologist, developed, that is called collective consciousness. When he was doing his work, he started to get, he wanted to find out what was the one thing or the main thing that allowed us as a society to have cohesion. So what he found out was that exists a set of beliefs and prejudices that are common to the average man in the society. So this set of beliefs is our main focus here, because if we look at the collective consciousness, we are able to discover what is the majority will. So this is one base of our project. The other one is the evolution of democracy itself. So we look throughout history, and the concept of democracy that changed a lot since Greece to nowadays, and in the determinations of our constitution, the Brazilian constitution. So developing a little bit these two topics. After overcoming the ancient regime that we had with absolutism, with the French Revolution, the idea that the power comes from the people was very established in the collective consciousness. But one thing that is important to notice is that even scholars from that time announced a so-called tendency to the tyranny of the majority. In that context, we were able to notice this when they said it's really important when organizing our states that we don't have one single parliament. We have to have we have to have two parliaments so that they can balance themselves. So the Brazilian Constitution in 1988, when they were designing our National Congress, they decided to have the Senate as the one that was more protected from the majority wills. So they have different mandates and they have different voting system. Analyzing our field of politics, we are able to notice that this organization established itself as a form of counter-majoritarian effort. And throughout our investigations, we discovered that this is extremely important, because even though in the collective consciousness, the power of the people is really important, we noticed that it's not possible to have a democracy that promises to be a government of everyone if it's a government of the majority, but because the majority has the tendency to suppress minority rights. So going further, our methodology was a careful and interdisciplinary bibliographic research in history, sociology, and law studies. We used Emile Durkheim, we used Roberto Lira Filho, Miguel Reale, and other more contemporary authors, because we did this when we were in the beginning of our studies. So we wanted to have a good foundation to establish these discussions. That's why our references are really filled with a lot of works surrounding this humanities area. Going further, our results. So the result of our research was a broad reflection on the existing contradictions in the democratic rule of law, such as social gaps between certain groups and the relevance of counter-majoritarianism as a mechanism capable of minimizing inequalities and protecting fundamental rights on the minority groups. What we wanted to say with this sentence, the thing is, throughout history, we looked at democracy
as much as we seem to see it as one, it is not. So democracy changed throughout history, and what we wanted to establish is that in the collective consciousness, we are able to change these notions and establish a democratic state of law that is closer to protecting the rights of everyone, not just the majority. And this led us to our conclusion that going forward, our conclusion, funny, is actually the thing that led us to start thinking. That is this sentence from Roberto Lira Filho. Law is being. So, law, as we know, puts itself as an object that is in constant evolution. If it's in constant evolution, that means that sometimes the views that we have today are not able to let us see further. So the thing is, we as law students, and actually we as citizens, we have to have the sensibility to always work with a special vision in the sense of not letting this collective consciousness, the wills of the majority, blind us from the needs that are legitimate and that are still necessary of materializing. Like, there are some struggles today that we cannot be blind of just because they are not coming from the majority will. The democratic state of law, actually, it proposes to be something that protects everyone. So we are not trying to, with this article, we are not trying to end the conversation. Actually, we're trying to start an exercise of this sensibility, of noticing when this collective consciousness is in need to be disrupted. That's my presentation. Thank you so much for this opportunity. It's really nice to have something like this here in UEMA, and being able to talk with the university as a whole and not just the law field is really important to us, me and Andressa, and thank you so much. Our references and questions. Ok, Sofia, nós temos apenas 2 minutos agora, mas eu gostaria, em primeiro lugar, lhe parabenizar, tá, pela sua apresentação. Eu posso lhe dizer claramente, você está pronta. Você está pronta, tá bom? Parabéns, uma pronúncia muito boa, calma, tá? Agora, minha sugestão, lógico, você fez um excelente trabalho com o seu orientador, com o professor Alisson, Thiago Alisson, espetacular, mas tenha em mente, você está apresentando para uma plateia internacional. Lá tem árabe, lá tem chinês, tá entendendo? Então, lá você vai ter espanhol, vai ter tudo misturado. Então, o que eu senti falta na sua apresentação foi você dar mais ênfase nas principais mensagens visuais, tá certo? Porque, entenda, você fala o inglês, mas voltado para o sotaque do português, do hispânico. É mais fácil para mim entender. Agora, um chinês, ele não tem isso, não. O indiano também, ele vai sofrer um pouquinho, tá? Para pegar a pronúncia, apesar que você está muito bem. Então, eu sugiro que você, nas suas próximas apresentações, botem bullets, mensagens fortes do que você quer passar mesmo naquele slide forte, para chocar e trazer a audiência com você, para eles lhe acompanharem. Isso é muito importante na apresentação internacional. Eu digo isso porque eu tive treinamentos para apresentação internacional, para dar aula em universidade americana. Era essa a recomendação que eu tive para poder dar aula na Universidade do Arizona, por exemplo, que eu dei aula 3 semestres lá, assumindo 2 turmas totalmente na minha mão, só com americanos. Tá? Então, tem que ter isso em mente, tá bom?
eu mais uma vez, eu digo, você está pronta, você pode apresentar na China, na África do Sul, nos Estados Unidos, você consegue. Trabalhe na parte visual, parabéns, eu devo seguir em frente, tá bom? E é isso, agradeço você ter aproveitado essa oportunidade, com certeza, eu acredito que essa metodologia vai permanecer na UEMA, tá? Com diferentes níveis, com feedback em português, etc., e é por aí, tá? Estimule seus colegas também a participarem. Sofia, eu devo finalizar. Parabéns mais uma vez e obrigado. Muito obrigada. Tá. Alessandra, você quer continuar? Ou, perdão, Stephanie? Quer continuar? Chamar o próximo? Você pode entrar ou você está ocupado aí? Então tá. Então eu vou chamar o próximo aqui. Agora eu gostaria de convidar para a segunda apresentação da segunda sessão internacional da temática livre, a discente Ana Letícia Fernandes Guimarães. Ana Letícia é orientada pelo professor doutor Alcebiades Costa Filho. Ela irá apresentar Gupeva, The Historical Relevance of the Indianist Voice of Maria Firmado dos Reis. Eu acredito que esse é o título, tá tudo, as palavras estão todas juntas aqui, eu ainda não vi sua apresentação, Ana Letícia. Maria Firmino dos Reis. Ana Letícia, seja muito bem-vinda a esta sessão. Está me ouvindo? Oi, Ana Letícia, bom dia. Hello. Good morning. So, as the professor said, I am Ana Letícia Fernandes, and today I'm going to present some of my work alongside my classmate Camila Veloso about Gupeva, which is a tale from the 19th century that belongs to Indian literature. Its author is Maria Firmina dos Reis from Maranhão. So our work, supervised by Professor Alcebiades Costa Filho, is entitled Gupeva, The Historical Relevance of the Indianist Voice of Maria Firmina dos Reis. First of all, we have our abstract. Our article considers the existing connections between the work Gupeva by Maria Firmina dos Reis and the bond that is fostered through the existing relationship with the context available, aiming to analyze the author's conception contained in her Indianist tale, while observing the historical highlights of this work. So we focused mainly on the treatment with which the author proposes to think about the formation of Brazil in this 19th century tale, and point out some relevant topics from the historical field of knowledge in this work. So our background for this work was the significance of Firmina's voice as intellectuality, as a voice in the intellectuality of Maranhão. We started to highlight points that build Gupeva's historical relevance. When it comes to giving the rightful recognition by presenting this work by a Black woman from the Imperial Brazil, and that she presents the clash of the European and the indigenous people in the formation of Brazil. In addition, our methodology was based on the study lineation from the Indianist work of Maria Firmina dos Reis, entitled Gupeva. We pointed out some of her relevance in this tale,
Besides that, we had a bibliographic review of relevant works on the theme on which the work was based and carried out about the process of formation and miscegenation of the Brazilian people. So we studied and analyzed previous works dealing with the European and Catholic perspective that permeated the first visits of the European to the Brazilian territory. We analyzed the opinion of renowned authors such as Laura de Mello Souza, while we verified and tried to identify the relevant historical approaches that are present in Firmina's tale. After this first stage of survey and bibliography consultation, all the information was organized, and the views that we had about her work, about the work of the authors that presented us some perspectives about colonization were discussed with our research supervisor, and the relevant context were assembled to the work. So, as a result of our study, we could highlight 5 historical perspectives present in Maria Firmina's work. It's a literature, which means it's a tale, but in this tale, Firmina's majors so brilliantly the art of including history in her tale. And we have to keep in mind that this story is about the formation of Brazil, but it's from the 19th century, which means that Firmina was talking about an historical aspect that she did not live. So she was creating a narrative, a literature around the formation of Brazil. And at the same time, she used history to do that. So that was our main point and our main result that are discussed along these 5 points we have found in our research. So the relevant historical points that were found in Gupeva were the author induces elements that enrich her narrative and converge with the proposal, while she discusses expressions referring to Catholicism, Christianism, and in part of her work, of the work of Gupeva, such as the insertion of the religious imagination, instigating that the reflection on the look at the indigenous person or the indigenous societies is complete, instigating a view to the mentality of the European white man in the colonization, in the historical time in question, which is the colonization. In this work by Maria Firmina, it is also visible some elements that allow the tale to be connected to an entire trajectory that is not only from literature, but also historical, from the place where the tale is settled, which is the Bahia de Todos os Santos, to the insertion of historical personalities. So, in the construction of the characters, we also have found relevant historical points because Firmina constructs her characters while building 2 lines of thoughts. She constructs her work as a clash before the contact of the people presented. So she presents the indigenous vision in relation to the European white man, while evidencing a reflection on the issue of alterity within the colonization process of the Americas. The tale proposes a narrative
with interpretations about the formation process of Brazil and its identity. And furthermore, it presents a historical concept that is very present in historical studies about colonizations, which is the discovery of the New World. The aspect of Edenization, which means to stress the beautiful aspects of nature in the new land of America that would be found out by the Europeans, is also presented in this tale. So the author, Maria Firmina, imprints the discoverer thought on the reader, presenting this historical concept of Edenization. This historical concept of Edenization was even used by Colombo, according to Todorov, one of the authors that we used in our methodology while doing the bibliographic review. So, in conclusion, the writer rediscusses not only the role of indigenous people, but she operates the colonizing European and the aesthetic vision of native people. Maria Firmina goes beyond because she makes it possible to rethink and reflect how this historical past involving indigenous societies shaped the present and their relationship with the white man. So she even allowed us to rethink the space reserved for them to this day in our current society as well. So the distinction of Gupeva as a local production was evident according to the outcome of the thesis, because the writer makes it evident the intrinsic pattern in her writing to develop an historical narrative alongside a literary narrative. So a fictional narrative alongside an historical narrative. And for her time in the 19th century as a Black woman, this was a majestic work if we get to analyze properly her work. So she proposes to think the indigenous role in the society, the reality and the place destined for the indigenous people in the 19th century society, building itself as a classic of Maranhão, of the literature of Maranhão, although it is not recognized as such. Here are our references. I would like to thanks for the opportunity, and thank you all for your attention as well. It was a pleasure. Professor Tales, your mic is mute. Turn on your microphone. Thank you very much. Professor Bruno Popeu, seja muito bem-vindo à segunda sessão internacional da 7ª edição do Café Internacional da Universidade Estadual do Maranhão. Eu gostaria de passar, antes de introduzir, de apresentar o professor Bruno Popeu, eu gostaria de passar e fazer os comentários com a Ana Letícia. Eu gostaria de passar para a audiência que é previsto nessa metodologia nós trazermos convidados externos. Tá? Isso é muito bom, esse olhar externo de pessoas que têm vivência internacional para poderem ouvir uma apresentação ministrada, apresentada numa outra linguagem, eles poderem fazer suas colaborações. Lembrem que a apresentação internacional vão ter pessoas de todos os níveis de linguística e de várias nacionalidades, como indianos, africanos, do continente africano e etc. Não é isso? Então, nesse olhar, nós convidamos o professor Bruno Popeu, ele é internacionalista, quer dizer que ele é bacharel em relações internacionais, ele é mestre em engenharia de produção, especialista em operações portuárias, experiência internacional em desenvolvimento de produtos na China, implantação de projetos de engenharia portuária na Malásia, ele chegou a residir na Ásia,
né? Ou seja, trabalhando com linguagem internacional, com pessoas internacionais de todo tipo, né? Empreendedor, ator de teatro musical, estudante de filosofia, não continua estudando, é pai, é marido e esportista dos bons, né? Então, com isso, eu passo esse olhar da nossa estratégia metodológica para ser inserida nessa articulação, tá certo? Professor Bruno Pompeu, eu vou estar sempre dando a prioridade para o senhor conduzir a análise, é uma estratégia didática e de encorajamento, tá certo? Eu sei que o senhor chegou já na metade da apresentação da Ana Letícia, e Ana Letícia, aí então agora eu começo a falar com a Ana Letícia, eu passo para o senhor, e aí vamos em frente, seguindo a nossa sessão. Tá certo? O professor Bruno estava em reunião. Tá ok. Professor Tales, obrigado. E parabéns, Ana Letícia. Eu peguei sua apresentação de ponta a ponta, e peguei um pedacinho da anterior, da Sofia também, a quem eu felicito aí, se estiver nos acompanhando ainda, é interessantíssimo também. E eu vi seus comentários, professor Tales, na apresentação da Sofia, Perfeito. E eu pego... sem mudar uma vírgula da sua fala, é preciso. Bom, oferecendo minha contribuição, então, aqui, Ana Letícia, muito prazer e parabéns pela apresentação, pelo conteúdo. É incrível mesmo ter a oportunidade de levar essas descobertas, né, da nossa terra, da nossa cultura, a um fórum internacional. Observando agora da questão do fórum, do ambiente, assim, a sua pronúncia está muito boa, você está com uma desenvoltura muito forte, um ritmo de fala bacana, isso é importante, tá? Assim, você não se ateve a um descompasso. Eventualmente, algumas palavras elas somem do nosso vocabulário, isso é normal, eu já fiz defesas, já participei de congressos de engenharia, já falei inglês, enfim, e aí isso é importantíssimo que você não perca a cadência, tá? O ritmo. Então, eu diria que é muito importante isso. Então, às vezes, mesmo que a gente treine bastante, o ritmo, né? A cadência é importante porque a gente continua conectado e interessado em descobrir. E tá lá. E essa cadência, esse ritmo da fala é importante porque isso mantém a audiência conectada. Especialmente como o professor Tales falou muito bem anteriormente, de diferentes nacionalidades. Então, quando falamos a um fórum amplamente internacional, assim, a pronúncia, né, aquela proficiência perfeita de falar como um nativo, ela pode ser colocada em segundo plano, desde que você transmita a mensagem num ritmo bom e claro, né? Então, assim, nesse sentido, muito legal. Vale a pena até cadenciar um pouco menos, você desenvolver essa habilidade de desacelerar um pouco em alguns momentos, quando você precisa dar uma ênfase, quando você precisa, por exemplo, apresentar a hipótese do seu artigo, né, quando você apresenta o caso, né, essa história da ficção, esses dois lados, que ele é um conteúdo histórico e de ficção, é uma história, mas que ela traz uma simbologia do período do século XIX, de quando foi escrito, e como que isso pode ser aproveitado nos dias atuais. Então, nesses momentos, quando você precisa da ênfase, você pode fazer uma pausa, respira um pouquinho, e entrega a hipótese. Isso é muito importante, né? Porque ela registra melhor e isso deixa e você pode falar até duas vezes. Essa é outra estratégia que eu recomendo que você fala. Então, quando você tem a hipótese, quando você tem a ideia central e você tem pouco tempo para defender ela, você precisa deixar ela muito clara, até porque no texto já ficou. O professor Tales destacou isso na apresentação da Sofia, e na sua já tem os bullet points que já ajudam. E quando você tiver a sua ideia central, tipo o core concept, the main idea, é isso, você precisa fazer um highlight, colocar ela de uma forma muito cristalina, pode falar um pouco mais devagar e deixar ela mais destacada mesmo na sua fala. Você pode concluir, por exemplo, so in conclusion, my core concept, my core idea, my hypothesis is that. Aí você fala ela e deixa isso bem claro para a audiência, para
Se você tiver que vender uma ideia, que eles capturem a principal, da relevância desse estudo para a atualidade, e como ele está invisível, e como você quer propor que ele saia do que você quer apresentar ele, que ele tenha relevância, que ele volte a ser estudado, que ele seja aprofundado mais à frente. E é isso, tá? Esse é um mas de toda sorte, parabéns, a coragem também é isso. Não pare. É legal, assim, é só acho que é mais difícil engrenar, falar, e agora é mais fácil para vocês usar a estratégia de dar umas recuadas, dar uma desacelerada e repetir e reforçar as ideias centrais que você precisa comunicar em inglês para uma audiência que tem certamente nacionalidades diferentes, mas que tem um objetivo em comum, que é te conhecer o seu estudo e conhecer onde você está entregando sua energia, seu tempo. Bom, parabéns. Pois, Ana Letícia, mais uma vez, muito obrigado, tá, pela sua participação. Essa é uma oportunidade também que estudantes estão presenciando as apresentações, estão aprendendo a apresentação científica em uma outra linguagem, ou da temática que seja, né? Isso é um momento também de atrair novos participantes, né, para próximas edições. Ana Letícia, com isso, está concluída a sua apresentação, eu vou ter que passar para o próximo participante, tá certo? Parabéns mais uma vez. Até a próxima. Obrigado. Thank you. Professor Bruno, só para ter em mente, nesse momento, nós não temos tradução consecutiva nem simultânea nesse momento. E entendendo que nós estamos introduzindo a metodologia, nós estamos com cautela indo de degrau em degrau e nós estamos dando feedback em português. Isso não quer dizer que o senhor não possa introduzir, já falar o inglês com eles, eu sei, e no momento que perceber que o apresentador ele tem já um domínio que possa fazer toda a resposta e entender a sua fala em inglês, tá certo? É por isso que nós estamos, até como nós estamos introduzindo a metodologia na instituição, eu tenho medo de isso ter um efeito deletério se a gente começar já atacando de vez com tudo como tem que ser. Obviamente, poderemos criar depois novas categorias e inserindo a metodologia de uma maneira mais clássica. Perfeito, super claro. Tá. O senhor tem a tabela para chamar os próximos participantes, etc.? Tenho sim, professor Tales, tenho sim. Então eu passo para a sua condução. Tá ok. Obrigado, professor. Bom, então, concluindo aqui, vamos agora para a terceira apresentação, de autoria, né, do trabalho de Arthur Ricardo Souza Machado, na categoria Tema Livre, e o título é The Diplomatic Solution to the International Responsibility Controversy, A Necessary Shift of Focus, orientação do professor doutor Rodrigo Otávio Basso Silva Raposo. Beleza, bem-vindo, Arthur. Welcome. Pode começar, Arthur. Thank you. There may be some problem in my computer. I don't know if you can hear me already. So my research presents an ongoing probability for of human rights, and as the title says, it's a solution to the international responsibility controversy, a necessary shift of focus. I'm going to move on. This is the abstract. It's very, I won't be reading it. It contains the main conclusions of the research and
what I conducted. I will be explaining all of this in the next slides. And so I will just move on. Okay, so what motivates the research? First of all, I need to conceptualize some assessment of the results to be made. By international responsibility, what I'm referring to is the pursuit by a sovereign state of damages, which was committed in violation of a law or a contractual obligation by a foreign state. Therefore, there's a distinction in the practice of international responsibility between a foreign state, that means a state abroad, and a foreign state where the damages are pursued and where the victims of the violation are. And diplomacy is the official means of representation of a sovereign state in international organizations and also in foreign territories. So, what is the controversy in this practice? There is a conflict which is developing, and it's still very controversial, between human rights protections and state immunities. This is a result of sovereignty. And in international law, according to Lammers, there is a customary norm, and that means a norm of general application, generally recognized by sovereign states, that they operate internationally on an equal footing. Therefore, there can't be a superior status of one state over the other. This also means that a state is protected from the jurisdiction of another state. That's called jurisdictional immunity. It's a repercussion of sovereign immunity. Sovereign immunity may present a problem in international humanitarian law when human rights are violated. How can responsibility be pursued when there's a violation of human rights if there's this internationally binding customary norm of sovereign immunity? So this is what I look in this study. This study looks into jus cogens norms, which are peremptory norms of international law. They are a quality of the norm, as per Robert Cole's definition. Jus cogens does not refer to a status. Therefore, a norm may be binding even if it's not present in the statute of law of a sovereign state, even if it's not actually a fundamental basic law. This means that courts actually want to enforce the protection of jus cogens norms regardless of sovereign immunity, regardless of the protections guaranteed to the sovereignty of a state in international law. So the research will investigate what an alternative method of resolution of this controversy between human rights protections and state immunities would look like in the form of diplomacy. The methodology for that it deals with a qualitative approach, aiming to position with a critical review of the literature the current understanding of responsibility for jus cogens violations. It's also it deals with techniques of conceptualization of jus cogens, conceptualization of sovereign immunity, and also of the current practices in international law regarding exceptions to sovereign immunity. And through a case study, which is the precedent in the Federal Supreme Court of Brazil, a ruling of 2021, which is case ARE 954-858. Through this case study, I deal in a comparative method, comparing the issues with a jurisdictional resolution of international responsibility with diplomacy as a channel to solve the same issues. Moving on to the results. The research contemplates a shift in the current practice of international law, especially regarding serious violations of human rights.
The current jurisdictional approach, that is the idea of claims of international responsibility, of damages, being pursued in the courts of foreign states, are actually a clear violation of sovereign immunity and therefore of international law. And they present problems such as the unlikely possibility of the assumption of responsibility by the foreign state. Therefore, the damages being pursued may never actually come to fruition. With diplomacy, however, we have a channel that actually, according to international law, preserves sovereign immunity. It preserves the equal footing existence of sovereign states. Therefore, through negotiation tactics, responsibility may be pursued without violation of international law. And as I will detail in the results in the next slide, this is actually more beneficial than the jurisdictional approach. So what are some of the comparative benefits of the use of diplomacy? As we can realize, as the research concludes, with the use of the jurisdictional approach in the Federal Supreme Court precedent in Brazil, the case known as Shangri-La, in which Germany was understood to be responsible for a human rights violation, which happened in 1943 during World War II. So that was a violation of a jus cogens norm, the right to life of certain Brazilian individuals who were civilians, who had their ships sunk in the time of war. That case may actually never lead to the responsibility of Germany because of sovereign immunity. And it may also lead to the creation of conflicts between states, between Germany and Brazil. Through diplomacy, there's actually a preservation of peace. There is no conflict because states have the liberty of choice to engage in diplomatic talks. And that not only preserves their sovereignty, but it also ensures that they have mutual cooperation, which can be financially and technically beneficial to both states. And as I said before, it does not violate international law. And there's also the issue of the trial in absentia, which happens in virtually all cases internationally regarding the exception of sovereign immunity, including in the Brazilian case, but also in Sentença 238 of 2014, which was a ruling by the Italian Supreme Court. That trial in absentia wouldn't exist with diplomacy because the foreign state against which the damages are being pursued is actually present, and they will engage in a conversation when there is reciprocity there. It's therefore a use of soft power, in engaging in persuasion for the exercise of sovereignty. That's a term coined by the political scientist Joseph Nye. And ultimately, diplomacy may actually produce results in a quicker way and efficient way, actually leading to the financial compensation that victims pursue through the bilateral agreements which are published. Finally, a conclusion for the future. The research concludes that because diplomacy is a more effective method, it should be tried more often, and there should be respect for it, something that currently is not a guarantee, given that certain states, like Japan and South Korea, have ongoing jurisdictional claims of international responsibility, in this case for Japan, when actually there is an agreement in force between these states for settlement of reparations. Even though it's not a perfect solution, I think that diplomacy, given its liberty of choice, given the benefits of the efficiency of the responsibility assumed by a foreign state, which does not occur in the jurisdictional approach, at least not right now, what we can conclude is that
in order to have an efficient reparation that protects international law, that guarantees at once rights protections and sovereign immunity of the states. This solution is the best, and it should certainly be tried in the future, especially for Brazil in the Shangri-La case. So with that, I'm sorry. Ok. Muito bom, Arthur. I Muito conclude bom. my presentation. Thank you very much for the attention. Here are some of the references. Ok. Muito bom, Arthur. Parabéns. E aí, eu, em respeito ao seu esforço em falar, enfim, apresentar em inglês, eu vou falar um pouquinho só do comentário em inglês para você ter talvez um pouco como seria um feedback no fórum internacional. Okay, so Arthur, congratulations. Your article is amazing. Okay, so it's considering the structure, you have fulfilled quite well the very basic guideline for international presentation. So you have given us what is your motivation, which is a good way to express, which is a good way to present what your objective is. So great word. My motivation, yes, you can use that and you should use that. It's good. And then you went through your methodology, which is very, very important as well, because this is a scientific research. So the way, so if you're using a comparative or a quantitative or qualitative, it's important to highlight, to express what methodology, and you did that. It's good as well. And as you developed your ideas, your speech, your fluency is also working very well. I don't see a problem of understanding from other people from many regions. Your accent is slightly British, which could be good as well. So don't worry about that as well. It's okay. You just have to feel comfortable on speaking and presenting your ideas, and it's an amazing subject as well. So because sovereign and immunity and how it relates with how countries relate on diplomatic relations, it's such a huge asset to be studied, and it's really important to keep up and bring awareness of how this can cope with the better world. And especially now with COVID, you see the barriers are completely they're just destroyed. There's no boundaries. So that's one more point that you can actually study further on. So how can you provide sovereignty, immunity for a pandemic state of the world? I mean, who is responsible? Who's in charge of what? So that's another point that diplomatic ways, they should be used, and they must be used, and they must be enhanced furthermore. You also use very good conjunctions, very good prepositions. I would say you're pretty much ready. It's really good. You did really well. The work is it's pretty much ready to rock. So just congratulations. E em português agora, assim, a apresentação é bem concisa, tá? Mantenha esse foco de ser cartesiano. As apresentações internacionais, elas tendem a necessitar de um desenho
cartesiano de onde você está indo com a sua linha de raciocínio. Isso é importantíssimo, porque a forma até a matemática, a forma como ela é ensinada em outros países é diferente do Brasil. Então, a linha de raciocínio nem sempre é naturalmente a mesma dos brasileiros. Então, é importante realmente desenhar por onde você vai passar, quais caminhos você vai percorrer na sua ideia, na sua teoria. Então, quando você coloca a metodologia, quando você coloca o rigor científico e apresenta as análises, se você tem uma soberania, se isso confere imunidade ou não, mesmo que você não responda de imediato, mas um bom questionamento já é o suficiente para intrigar e elevar isso para um outro artigo, para uma dissertação, para uma tese, e trazer essa consciência. Então é isso, o trabalho está de fato pronto para ser apresentado num fórum internacional. Só se prepare com uma conexão melhor, é importantíssimo. Se você for participar com uma conexão, um sistema internacional, se for online, é muito importante que a conexão não falhe, tá? Isso você pode perder todo o seu esforço porque a conexão estava ruim. Então, prepare-se, vá para um lugar que tem uma conexão garantida, teste antes, tá bom? E parabéns. Professor Pompeu, ontem nós tivemos uma dessa, nosso palestrante internacional, e o cara é internacionalíssimo. Ele gerencia uma das associações mais importantes de universidades no mundo. E ele estava no Panamá e a internet não ajudou. Tentamos de todo jeito e nada, e perdemos. Perdemos. Agora ele vai gravar um vídeo e mandar para a gente. Eu gostaria de adicionar que o Arthur, ele é orientado pelo professor doutor Rodrigo Otávio Bastos Silva Raposo. Então, eu finalizo também meus comentários. Professor Pompeu, devolvo a palavra. Obrigado, Arthur. Concluímos aqui essa etapa. Obrigado, Arthur. Vou convidar aqui agora o próximo palestrante. Chamo agora para a nossa sessão internacional a Jéssica Cristine Silva Gonçalves, com o título do artigo Theoretical Study of the Thermochemical Properties of the Aviation Gasoline Benign Fuel Additives, orientado pelo professor Alamgir Khan. Olá, Jéssica. Beleza. Olá, tudo tá bom? Feito o teste, tá feito tudo bom. Tá feito o teste de áudio. Ok, vamos seguir a mesma linha. Você pode fazer sua apresentação direto em inglês e aí na sequência vamos contribuir para a sua preparação. Pode ir. You may proceed. Vídeo que eu já enviei, então estou só aguardando. Hi, my name is Jessica Gonçalves. I am chemistry student at UEMA. Today I will present work the theoretical study of chemical properties of aviation gasoline benign fuel additives, coordinated by Professor Alamgir Khan. Energy is basic requirement for economic development. Low energy consumption has resulted in worlds becoming increasingly dependent on fossil fuels, coal, oil, and gas. Therefore, it becomes necessary to develop a sustainable path of energy. Gas fuel and biofuels seem to have the potential to contribute significantly towards, especially Brazil's energy security. In Brazil, they use bioethanol to reduce greenhouse gas and the edible usage is alternative fuel but still receive high. To overcome the critical of the biofuel investigation ongoing and sake of the general biofuels made from inedible biomass. In this regard, the present study focuses on theoretical computation of the thermodynamic parameters like enthalpy, Gibbs free energy, specifically have values in entropy and the different isomer structures of the propanol and butanol in different temperatures. Propanol and butanol belong to category of alcohol.
the ways we say attention its potential alternative to petrolophiles. Este can be produced by fermented biomass, algae, corn, and cellulose containing plant materials. The object of this present work is to thoroughly investigate the variation of the thermal properties in low to high temperatures, which isometric structure of the propanol and butanol molecules of interest. Methodology. Initially, the molecules were modeled using Gaussian 5.0 programs. The fraction is determined or calculated in the Gaussian 9.0 program for 100 to and 1000 graus. Results. The results about Figure 1. The different structure of propanol and butanol. Difference in between the enthalpy of formation. The results about Table 1. Enthalpy of formation values for the different structure of propanol and butanol. The results about Figure 2. The different structure of propanol and butanol. Table 2. Specific high value and constant volume values for the different structure of propanol and butanol. Results about Figure 3 for the different structure of propanol and butanol. Table 3 gives free energy value and constant volume values for the different structures of propanol and butanol. Results about Figure 4. Graph between the computed entropy of formation value difference, with the lowest value computed in 100 graus for the different structure of propanol and butanol. Results about Table 4. Entropy value and constant volume values for the different structure of propanol and butanol. We conclude that the propanol and butanol structure contains sufficient amount of the head contained, and to this is hydrocarbon long-chain property, compared to ethanol and considered to be a better alternative, is used in fuel additive and the aviation gasoline to enhance its octane number efficiency. Refinery acknowledgement. Also and thankful to the CNPq and FAPEMA for providing the scholarship and Laboratory of Physical Chemical of the Department of Chemical and State University of Maranhão for providing the research facility. Thanks for watching. Ok. Obrigado, Jéssica. Obrigada. Obrigado pela apresentação, pela participação. Vamos lá, vamos dar umas contribuições, tá? Quando nós temos em fóruns internacionais, a via de regra é a apresentação ao vivo, tá? Esse é o padrão, a não ser que seja uma possibilidade de submissão que seja um vídeo gravado. Não tem problema, tá? Em você fazer um vídeo gravado, não tem problema. É importante, antes de você submeter o artigo ou participar, que você leia, você esteja segura de que esse é um requisito que seja autorizado ou aprovado, tá? Em via de regra, geralmente, como funciona? Você submete um artigo científico e ele pode ser aprovado para ser publicado nos anais, ele pode ser aprovado para você fazer uma defesa visual, ou seja, ele vai ficar num mural, e ele pode ser aprovado com a defesa oral. Se ele for aprovado com a defesa oral, a expectativa é que ela seja defendida ao vivo no idioma da mesma língua que foi redigido o artigo ou ele. Então, assim, essa estratégia que você usou, ela é válida, desde que ela esteja dentro do cômputo da prerrogativa do congresso científico. Se for permitido, ótimo, legal, vai te dar mais tempo para você se preparar, vai te dar mais tempo para você
enfim, gravar 1, 2, 3, quantas vezes você se sentir melhor, tá? Então, é nessa linha. E entender que os fóruns, eles gostam de fazer perguntas. Na verdade, a ciência, ela cresce pela pergunta. Ela só se desenvolve porque hipóteses são testadas. Então, se a gente não abre a possibilidade de receber uma pergunta ou de poder fazer uma pergunta, essa conexão, ela pode se perder. Ou seja, o trabalho que você tem, ele pode não ser explorado ao máximo, e ele pode ser que você deixe de conhecer uma outra perspectiva que enriqueça a partir de uma pergunta muito bem feita, uma pergunta questionando, enfim, a sua linha de pesquisa ou contribuindo, talvez. Tá? Então, ao mirar num conteúdo, num fórum internacional, é importante que você tenha isso em mente, tá? Para você ter bastante tranquilidade, para você poder entender que, se for possível submeter, você submete o vídeo gravado. Se não for, não faça, porque você pode estar usando essa mesma energia que você usou para traduzir, para se elaborar, para gravar, você pode usar em um outro fórum nacional, local, que te ofereça mais oportunidades de crescimento do que necessariamente um internacional. Entendeu? Não é porque é internacional porque ele é maior ou melhor ou mais relevante. Entendeu? Não necessariamente. É uma experiência, sem sombra de dúvida, enriquecedora. Mas é importante você ter essa clareza para que nos próximos, né, ou naquele que você esteja fitando, você tenha essa tranquilidade. Se você não estiver seguro de fazer a defesa ao vivo plenamente, é importante que você se prepare. É importante que você avalie se é isso mesmo que você que é esse o próximo passo que você quer dar, que é isso que você quer testar, essa habilidade que você quer desenvolver. Tá? Tenha isso em mente muito claro, para você poder saber dosar sua energia e o seu tempo numa direção que te dê o melhor retorno possível. Entendeu? Algum comentário, professor Tales? Sim. Jéssica, em primeiro lugar, eu quero lhe parabenizar, tá, por você ter vindo, você estar aqui passando por essa experiência. Qual é o seu semestre, Jéssica? Qual é o seu semestre? Estou no terceiro período. Terceiro período. Estou no terceiro o seu período. caso eu já vim acompanhando, Jéssica. Eu já vim acompanhando o seu caso, tá certo? O professor Alan G, seu orientador, já estava me falando dessa situação. A nossa segunda sessão internacional, ela foi feita exatamente para isso, e os comentários do professor Bruno Pompeu foram espetaculares, muito bons. Nós queremos captar exatamente esses alunos que estão indo para o primeiro degrau, segundo degrau, e vão entrar nesse ambiente. Foi isso que você fez, Jéssica. Você entrou na escada, você pisou no primeiro degrau e subiu. Então, todas essas recomendações, orientações que um internacionalista com experiência internacional lhe passou, guarde com muito carinho e coloque em prática. Coloque em prática, tá certo? Eu já tive experiências de mandar vídeos, porque eu estava em 2 apresentações ao mesmo tempo. Mas até o envio do vídeo, você tem que trabalhar, ainda mais agora que nós temos acesso a tanta tecnologia de mídia. Você aparece lá, o seu vídeo aparece, o seu mouse puxa a audiência para onde você quer falar, e isso precisa realmente de um treino, um preparo. E, obviamente, nós estamos esperando que você fale. E eu te garanto, é uma questão de treino e você superar essa fase, porque tem essa fase. Você lembrar que você está ali, agora nós estamos online, você está falando para o computador praticamente. Está presencial, mas está falando. Então, isso requer uma certa prática, maturidade, é isso. Mas na nossa sessão internacional, nós estamos trabalhando nisso, abrir essas mentes, começar a corrigir, direcionar, dar esse novo olhar. Então, eu quero que você receba nossas recomendações de professores da Universidade Estadual do Maranhão, e o Bruno Pompeu, especialista, e se eu não me engano, o professor Bruno está dando aula numa universidade aqui particular, né, professor? Sim, já vivi esse período também, professor. Então, eu quero, Jéssica, que você olhe com muito carinho e aprenda isso. Eu tenho a minha história também, como é que eu fiz a minha primeira apresentação.
Então, com isso, eu quero que você, na próxima sessão que houver na universidade ou fora, você se comprometa, vai fazer essa mesma apresentação ou outra, mas falando presencialmente, tá certo? Tá Muito certo. bom. Tá É bom? isso, pessoal. E Obrigada. finalizando, só mais um ponto, porque precisamos encorajar mesmo, Jéssica, parabéns pela coragem, é assim mesmo, tem que abraçar essas oportunidades que são oferecidas, incrível oportunidade aqui do professor Tales, ou seja, a iniciativa é essa, pessoal, é de abraçar, é de te dar a oportunidade de treino, nós só conseguimos entregar na mesma proporção do que foi treinado, não existe resultado diferente do seu melhor treino, então, quanto mais você treinar, melhor você vai chegar, e aí, o que isso quer dizer? Não precisa chegar num fórum internacional com uma pronúncia absolutamente perfeita. Você tem que falar A e a pessoa tem que entender A. É assim. Os chineses falando inglês é particular. Tem um som particular e tem uma pronúncia super difícil para eles. Então, não se atenha com julgamento se você está pronunciando perfeitinho, igual um nativo ou não. Quando se fosse preparar, prepare-se sabendo que você precisa fazer sua informação chegar de uma forma clara, mesmo que você não ofereça a melhor pronúncia, mas que você fale e seja compreendida. E aí você pode usar e deve usar os recursos visuais dessa forma, né? Então você usa a apresentação com palavras maiores, usa ela com menos conteúdo, deixa só as informações que você precisa realmente, as palavras que você tem dificuldade de pronunciar, você aumenta a fonte dela na apresentação. Existem outras estratégias que vão te ajudar, mas de forma alguma, nenhuma delas estão aqui para te frear, tá? Então, parabéns e continue. Muito obrigada. Ok, vamos em frente. Na sequência agora da nossa programação, agora nós temos a aluna Thalia Matos Aguiar Viana, também aqui na categoria livre, com o tema da produção científica Educational Primer on the Ecology of Maranhão's Birds, cuja orientação contou com a professora Andréia Araújo do Carmo. A fonte está um pouquinho pequena aqui. E é isso, bem-vinda, Thalia. Aí você pode iniciar, a sessão é sua. Okay, good morning, everyone. My name is Thalia. I'm a biology student. I'm finished the course at UEMA in São Luís, Maranhão. And this is my first paper about birds. I really love birds and I want to become an ornithologist. That is the reason that we create this project. And I'm becoming a teacher too, so we decided to create an educational primer on the ecology of Maranhão's birds. So we have a great bird life biodiversity in Brazil, especially in Maranhão. And it's important to know the ecological balance of the birds and the environment. And we can see a relationship between the birds with other plants and other animals, as in the food chain. So it's important to keep alive and protect those animals to keep the species maintenance. And the bird themes through technology is important to an education process of learning. So we decided to create the booklet for contribution to the environmental awareness of society. Brazil ranks third position in bird diversity, especially in Northwest Brazil. But unfortunately, we have a big problem called animal trafficking. There are a lot of illegal sale of animals, wildlife. So it's important to teach the students to preserve and to protect those animals because we have many places selling birds here in São Luís, and that's not good to keep the species alive and the environment.
So, working on the knowledge about birds with students make it possible to raise awareness why to protect the birds. And through the ecology, we can see about their lifestyle, reproduction, and their importance. That's why we decided to create an educational primer about the ecology of birds present in the Maranhão biomes. And the use of teaching results has become one of the main strategies in education, especially after the pandemic situation, where we have theoretical classes. So the objective of this paper was to create a digital educational booklet to be used in bird ecology teaching of Maranhão and face-to-face classes, and also in remote education. First of all, we discovered a literature review and basis as Cielo, Academic Google, WikiAvs, and Taxius. That is an important website where we can find information about the bird species and their localization. We create this primer on Canva website using the free results available there. We described 10 bird families that are present in Maranhão, as we can see below, as Ipchidae, Columbidae, and other ones. And here we can see the primer cover screenshot of our booklet that has around 15 pages. And it's free for everyone. You can make it to turn paper and also use on internet or offline. This booklet was created in Portuguese language for Brazilian students and people who love birds and cares about it. It's called in Portuguese Ecologia das Aves do Maranhão. Here we can see the first page talking about one family of birds. There is a Cypridae, where we talk about the harp eagle in English, and in Portuguese it would be Gavião Real. And there are many scientists coming from other countries to protect those animals' news in Amazon. So we decided to put this as the first family of our booklet. And we described 10 characteristics for all of the families, as family name, order, who they are, distribution, mainly characteristics, morphology, food, lifestyle, reproduction, and few curiosities to instigate their interest to learn more about the birds. And on the other side, we can see one there is my favorite, the family Psittacidae, because this family suffers with a big impact from the animal trafficking, where we can find the macaws and parrots. And that's the reason why I love so much birds, and I decided to become an ornithologist, because I have a personal history with the Geopsittaca nobilis. So this booklet can be used by teachers and students from high school education, fundamental levels, younger peoples, and also from professors. And online classes, face-to-face classes by paper, and even in hybrid teaching, because its use stimulates the students' creativity, because we have pictures there and important information emphasized. So this educational primer is a creative and playful tool to be used in zoology, biology, or related areas.
bringing to us an attractive visual approach. And the educational booklet is an important didactic tool to complement the theoretical lessons, especially when we are feeling that our students are bored with theoretical classes. They can access the booklets available for free for everyone. This we have our few references, and thank you very much for your attention. And if you want to learn a little bit more about our booklets, here you have my email address to ask for me for the full material. Thank you. Ok, legal. Parabéns, Thalia, muito legal. Parabéns pela apresentação. Sobretudo, de primeiro lugar, parabéns pela parte visual. E aí, a todos aqueles que ainda estão conosco aqui, que assistirão isso depois, é fundamental as apresentações em flowchart, né, que é o fluxograma. Toda vez que nós apresentamos uma ideia, um conceito de uma forma visual, o nosso cérebro capta ele melhor. Nossa memória fotográfica ela é muito, muito mais forte do que essa simplesmente textual, de ficar lendo as linhas, né? Então, é extraordinário mesmo, tá? Foi assim, parabéns esse é o ponto mais alto da sua apresentação. Ela é extraordinária, fácil de entender, ela é agradável de acompanhar, ou seja, o raciocínio ele é todo fotográfico, você acompanha o tema, você sabe qual é o objetivo, qual que é o problema, ela é bela, né? Tem as imagens das aves que são incríveis no nosso estado. E então assim, essa é algo que você precisa manter e assim continuar investindo energia, tempo nisso para que as apresentações fiquem cada vez mais atraentes, porque quando a gente usa um segundo no idioma que não é o nosso, e a apresentação ela é muito boa nesse visual, ela é quase autodidática, sabe? Você ganha muito da audiência entregando uma apresentação agradável, visualmente equilibrada, e que o raciocínio fica muito pronto. Então, você não precisa ficar lendo o slide, você vai só adicionar. Então, a apresentação fica mais rica nesse sentido. Fantástico. E também é importante, né, colocar o contato. Né, foi a única apresentação até agora que apresentou um contato, o e-mail. A dica que eu te ofereço, Thalia, é que você coloque um QR Code, é uma outra opção, você pode converter esse teu Gmail, esse teu link em um símbolo de QR Code, aí você cola ele nesse último slide, em vez de você colocar o e-mail, porque às vezes é um pouco extenso, a pessoa tem que ficar anotando, então você só explica, ó, aponte seu celular aqui, copia o QR Code e vai direto para o link, pronto. A pessoa tira a foto, depois, quando acabar a sua palestra, ela vai lá, revisita e te conhece, e de repente te direciona para uma página da internet do seu trabalho. For further more informations, please click the link below, copy this. E aí a pessoa copia aquilo e já vai é como se sua palestra fosse continuando, sabe? Quando você fosse ali continuando no seu processo de educação. Então, você só precisa dessa oportunidade para dar a mensagem. E como ela é agradável, ela está bem explicada, a pessoa, vamos saber um pouco mais sobre as aves do Maranhão. Ela clica lá e nesse QR Code já pode direcionar o leitor, inclusive, para o livreto, para o booklet educativo, que é também um produto em si muito, muito legal. É fundamental, na verdade, né? Educação, conscientização de várias frentes, né? Lembrando que é crime, né? O tráfico de animais silvestres. Então, assim, tem que educar as crianças disso desde cedo, né? Pelo menos para a gente conseguir transformar no futuro. Quanto à parte do inglês, tá ali, muito legal também, você foi muito natural, você sentiu à vontade, você está visivelmente à vontade com a sua narrativa, né? Com a sua ferramenta de trabalho aí do idioma do inglês, isso é muito bom, tá? Isso denota uma autoconfiança, denota que você está de bem, da forma como você se comunica, da forma como você explora o idioma a seu favor.
Então, é bem isso mesmo, foi o recado que eu passei na apresentação anterior, é encontrar esse equilíbriozinho de um ponto que você se sinta confortável, confiante e passe informação com alegria, com entusiasmo. Né? Esse é contagiante. Né? Então, quando a gente entrega com esse entusiasmo, quando está tranquilo que eu estou de bem, a forma como eu falo, tá ótimo. Mesmo que enfim, que eu não me preocupe, não me atenha à estética dos fonemas, e seja lá, mas eu entendi tudo que você falou, enfim, e não prejudicou de forma alguma a assimilação do conteúdo na língua inglesa. Então eu diria isso, você também está num ponto muito avançado para uma apresentação puramente mesmo, 100% internacional, e é isso. Ofereço meus parabéns e essas contribuições técnicas aqui para você tornar a apresentação ainda mais incrível. Eu gostaria apenas de endossar as palavras do professor Bruno Pompeu, né, que foram assim, muito pertinentes, né? Vejam como é importante a análise, né, de uma outra pessoa que está vindo de uma outra área e observar a sua apresentação, né, na área da biologia, né? O Bruno, ele é internacionalista, mestre em produção. Então, ele fez toda essa sua análise, apesar, obviamente, da vida dele, né, dos estudos que ele tem, né? Mas veja como ele foi logo em cima da questão da visualização, dos recursos que você utilizou, como vende isso, como dá essa assistência. E na esfera internacional, isso é imprescindível. Imprescindível. Ele citou em uma outra avaliação do público chinês e etc. Você tem que realmente trazer esse público com você, porque se for ficar só na pronúncia, e é lógico que eu estou falando isso sabendo que eu tenho uma audiência nos assistindo, né? Se você for ficar só falando, quem está lá sentado ouvindo, está até interessado no seu tema, vai ficar perdido procurando para onde é que eu vou, né? E é fundamental isso quando se trabalha na esfera internacional. Existem algumas universidades, por exemplo, eles têm um ambiente de preparação para ministrar palestra internacional. Você vai treinar todos esses tópicos que o professor Bruno Pompeu citou aqui, passo a passo, antes de entrar. Nós estamos sendo um pouco ousados, né? Nós colocamos já, logo para uma sessão internacional, vamos buscar gente aqui, e vamos trabalhando com o que nós temos. Precisamos fazer isso. Está dentro da nossa política linguística para internacionalização, né? Resultados estão impressionantes, os resultados estão sendo impressionantes. Então, da minha parte, Thalia, eu gostei muito da sua apresentação, segue em frente, tá? Que com certeza, parabéns a você, a sua orientadora, né? Todos os que estão fazendo parte dessa sessão, tá? Muito obrigado. Passa a palavra. Muito obrigada a todos. Ótimo, Thalia, obrigado, siga em frente. Bom, vamos avançando, né, para aqui a conclusão da nossa pauta dessa manhã. Agora convido para a nossa sessão livre a Andressa Luiza Teixeira Oliveira, ok? Ela é a orientanda do professor Alamgir Khan, e o título do seu trabalho científico é Evaluation of Combustion Reaction, Antizodemic Reaction Approach. E aí eu passo a palavra para a Andressa. Bem-vinda. Obrigada, bom dia. Hello, good morning. My name is Andressa Oliveira, chemistry student at UEMA. Today, I will show you a little our work, coordinated by Professor Alamgir, with the main theme evaluation of combustion reaction and isothermic reaction approach. High performance or high specific impulse and predictable burn rate is one of the important characteristics that is always required for fuel. Since these characteristics are the result of the chemical energies of a molecule, and to understand it,
we will need to study the thermodynamic parameters. Computational quantum chemistry has become a powerful tool for obtaining precise thermochemical parameters of interest. The direct approach to accurate a quantum calculation of thermochemical properties, however, requires the use of high-level methods that are still limited to relatively small molecules. The use of isodesmic type reactions provides an indirect means of obtaining suitable occurrence thermochemical values. Thus, the concept of isodesmic reaction was proposed as a means of obtaining a reasonable thermochemical, though with the limitation of existing computational resources. An isodesmic reaction is a empirical chemical process in which the number of bonds of each type remains the same on each side of equation, but I will change the talking place the network relationships. In a sense, these reactions are built in an attempt to preserve the chemical characteristic between reaction and product. In this way, errors incurred on the reagent side either would be similar to the product side, regardless of the method used to obtain the reaction energy. This will lead to superior error cancellation and therefore acquire reaction energies, even when the model rate, middle, and employed in the calculation. Therefore, this study in attempt to evaluate the thermodynamic characteristics of them combustion reaction with different types of possible isodesmic reaction. In Italy, a list of 4 possible isodesmic reactions was elaborated, which are the isodesmic reaction involved in the combustion of the methane molecule. And for each of the reactions, 3 different methods we used. Initially, the molecule especially involved the reaction CH4, O2, CO2, A2, and CO. We modeled using Gauss-View 5 program used experimental volumes of molecules of each of the molecules. The ground state geometric optimization or performance at B-tree density functionation method used the CCP-VTZ basis. The harmonic frequency and isometrics of the interest structure of the domain use the same empirical method PM6, DFT method, B3LIP and BBE0, and PBA method with CCP-PDZ basic functionation and temperatures of 100, 200, 300, 400, 500, and 600 Kelvin for the geometric optimization calculation. The thermodynamic population of the enthalpy of formation at the given temperature was extracted from the Gaussian optical line. The enthalpy change is calculated by taking a difference between an enthalpy of the product and reagents represented by the formula described. The computed date will compared with the literature's values use the root mean squared error values and correlation coefficient. Here we can see the result found. Thus, each the equation for each the 4 reaction for different meals we use the 6 different temperatures. In the first table, enthalpy calculation for the 4 isodesmic reaction use the same empirical method, PM6. In the second table, we can see the calculation of the enthalpy of reaction for the same 4 initial ones to arrive
And the result we use the isodesmic reaction, use the B3LIP-DFT middle, use the CCP-BDZ basic functions. Finally, the first table, not different from the other, use the same equation in the same separation, has in the main middle PV and 0, use the basic function CCP-BDZ. In this graph, we can see the comparison between the different middle and isodesmic reaction for the methanol molecule at 100, 200, 300, 400, 500, and 600 Kelvin separation. Use the theory of middle of interest. The same empirical middle, PM6, the B3LIP middle, and the PBE middle. We can see the result with the serve to demonstrate that enthalpy of combustion increases with increased spaces. According to Figure 1, the fourth isodesmic reaction had the greatest change in the enthalpy of reaction when we varied the temperature from 200 to 600 Kelvin. The third reaction had some relatively small values when comparison in the reaction number 4. Reaction 2 and 1, the temperature point the reaction 2 showed higher enthalpy values than the reaction number 1. It has been observed that reaction 1, 2, and 4 showed some negative enthalpy change and are classified in exothermic. On the other hand, the reaction 3 has been observed to show some positive values of hand reaction at all temperature use theoretical middle. Thus, it meant that the student reaction was endothermic, and thus the values obtuse of hair. Upon comparison, the different middle, same empirical PM6, PBE, CCP-BDZ, and B3LIP, CCP-BDZ-DFT, it is being observed that B3LIP, CCP-BDZ has performed very qualitatively compared to another middle, while comparing with literature values, all the middles show an advisable and reserved exception for B3LIP CCP-BDZ middle, with presenting very good representation in its computation. Therefore, other than study done, it concluded that isodesmic reaction techniques is very successful in determining the types of reaction in combustion chamber, and they help us to clearly which the reactions are involved is the observing the dead production during the process. The exothermic and endothermic types of reaction will be decided by studying and change the enthalpy of reaction, with the reaction 1, 2, and 4 as considered exothermic, and the reaction 3 as considered the endothermic. Finally, we are grateful for all the cooperation and openness given to all of us to present the research elaborated. Some references which are fundamental for the projection of the research. Legal, Andressa. Parabéns pela apresentação. É isso mesmo, tá? Energia, alegria. A ideia é essa. Parabéns por ter dado o primeiro passo. É esse mesmo. Obrigada. Então, muito legal você, por favor, né, absorva os mesmos comentários que eu fiz da última apresentação para a sua. Na verdade, você já havia até absorvido, né? Sua apresentação também usou bastante, explorou a questão visual,
fluxograma, especialmente na sua área de atuação, é muito importante, né? Eu já havia comentado em outra apresentação a questão cartesiana, da forma como o raciocínio é elaborado fora do Brasil, né? Então, assim, especialmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, então, assim, eles tendem a pensar de uma forma muito sequenciada, especialmente na Alemanha, então, nossa, mais ainda. Então, assim, as coisas precisam ter uma lógica quase que explícita mesmo. Você precisa deixar as coisas assim muito claras mesmo. Quase que explicar o óbvio. É nesse nível de atenção que é importante você se ater. E já a apresentação tá bem elaborada, o conteúdo é incrível. E aí no formato, continue explorando a questão visual mesmo, né, as formas geométricas, conexões, links, descrições visuais mesmo, e continue aprofundando, para você não precisar explicar aquilo que já está na tela. Esse é algo que é valiosíssimo, especialmente quando a gente olha a sua análise, né? Ou seja, o seu artigo científico ele é uma análise quantitativa. Então você apresenta dados, estatística, fatos matemáticos, equações, correlações matemáticas, e elas precisam ter muita clareza, né? Já que elas falam, já que a matemática fala por si no resultado, então a fonte dos números, né? Então, se você está trabalhando com um gráfico que ele tem muita informação nele mesmo, usa o slide inteiro só para ele. Não tenha medo de explorar essa informação de uma forma completa. Assim, se você tem esse gráfico do comportamento, quem é endotérmico, quem não é, ele precisa, não tem problema, você pode usar um slide inteiro só para ele, para que a pessoa leia no gráfico, no eixo X, no Y, qual é a cor, peraí, é temperatura com o quê? Essas informações precisam ficar bem nítidas para que a sua audiência veja e fale, interessante, entendi, beleza. Aí você não precisa ficar explicando em inglês o que o gráfico está dizendo já, entendeu? Então, continue nessa linha e tem esse foco para essa direção, né? Como o professor Tales mesmo já mencionou, ele mesmo já fez apresentações narradas, né, gravadas. É um recurso cada vez em expansão mesmo, que a gente pode e deve utilizar. Então, nessas ocasiões, quando você tiver tempo para apresentar, faça uso mesmo desses recursos. Apresente os gráficos, amplie os gráficos, dê zoom no gráfico. Se precisar isolar uma variável, pega aquela variável e joga ele inteiro num slide só. Não tem problema nenhum, sabe? Não é preciosismo, não é exagero, sabe? Você isolar isso visualmente. Pega essa aqui, essas três não são, essa é endotérmica. Você pega ela e abre ela, bota ela bem grandona no gráfico. E aí a partir daí você pode dar mais argumentos ou permitir que as pessoas questionem em cima desse zoom, do foco na sua área de atuação. Eu na minha área atual de atuação em engenharia de produção, o rigor técnico é muito alto. Então, muitas vezes a gente parte de um bigger picture, né? A gente fala em inglês, é uma visão maior, e à medida que a gente vai mergulhando, a gente vai dando essa relevância visual para que a informação fique muito clara. E aí, na maioria dos casos, 80% dos casos, a imagem é o suficiente para passar o recado. E aí você vai usar o inglês para desenhar em volta do que já está dito ali, que a matemática já está explicando. E aí você vai poder, vamos dizer assim, guardar a sua energia e usar o idioma na hora que você precisar, como se for para responder uma pergunta ou algo. E é isso, continue exercitando. Esse exercício é muito legal, é importante exercitar essa prática da leitura. Comece a exercitar a prática da fala aos poucos. Você pode escolher, não um artigo inteiro, mas um pedacinho dele, por exemplo. Você pode fazer vou explicar uma linha só, e desenvolve, tenta falar isso. Vai aos pouquinhos, que você já você está há pouquíssimo tempo, você já está falando, apresentando livremente seu trabalho. Parabéns. Obrigada. Professor Tales.
Então, Andresa, parabéns, tá? Eu gostaria de endossar as palavras do professor Bruno Pompeu. Você tem em mente que para uma audiência internacional, que pode ser de todas as maneiras, né, em diferentes níveis e nacionalidades, o visual e a audição trabalham juntos para entender, mas o visual, ele pesa mais. Então, por exemplo, quando eu tenho nas minhas apresentações, normalmente as pessoas se preocupam, não pode colocar 40 slides ou 50 slides, porque vai ficar muito pesado. Eu não me preocupo com isso. Tem slide, por exemplo, se pensa, você vai levar 10 segundos em cada slide. Tem slide que eu posso passar em 2, 3 segundos. Mas eu dou um impacto visual. Qual é a mensagem que eu quero? Muda o outro slide. Quando você está falando de um fluxograma, ou o que seja, você quer dar aquela mensagem, um impacto. Pronto, passa um slide, depois entra o outro, depois entra o outro, entendeu? E isso funciona muito bem. Porque quando o slide ele está com muita informação, a gente começa a se perder e fica difícil e cansativo. E lembra, você é um empreendedor de você mesmo, da sua mensagem, e isso tem que ficar muito claro. A tua palestra é só um convite para as pessoas virem atrás de você. Tá entendendo? E quanto mais você impressioná-las, deixá-las curiosas sobre você, mais elas virão atrás de você, do teu trabalho, do trabalho que você desenvolve com o teu orientador, e por aí vai. Tá? Então, eu só endossando as palavras do professor Bruno Pompeu, não se preocupe com o número de slides, o impacto visual pesa mais do que o impacto auditivo, né? Mas ambos andam juntos, e é isso, continue, tá? É só um começo, a nossa sessão foi feita para isso, tá certo? Meus parabéns. Professor, devolvo a palavra. Ótimo, obrigado, Andressa. Obrigada. Continue, viu? Keep going. Don't stop. Don't stop. Ok, chegamos ao término da nossa sequência de apresentações, praticamente dentro do horário previsto, professor Tales. E eu agradeço enormemente o convite e estou muito feliz de poder oferecer essa contribuição a todo o corpo discente e, quiçá, docente também, da UEMA, para poder se trocar, que seja por intercâmbio de experiências ou em novos projetos, quem sabe. E eu estou muito feliz, de fato, com a coragem, com a iniciativa. São áreas que vão do direito internacional, da química, da sociologia, biologia. Isso é fantástico, né? Ou seja, a diversidade de conteúdo que passa por esse departamento de relações internacionais, ou seja, isso para mim é pioneiro, é novo, eu não tinha visto ainda. Até então eu venho de uma base compartimentada do conhecimento, onde provavelmente eu só teria visto artigos da área de relações internacionais. Então eu estou muito feliz de ver que é um reflexo, né, do que acontece hoje mesmo, ou seja, buscar a ferramenta, buscar o conteúdo, o canal das relações internacionais para se comunicar, para entender o mundo, para buscar soluções de fora e colocar aqui dentro, ou ajudar ao fluxo oposto também. E isso é algo que é preciso, é necessário, e é uma grande alegria fazer parte disso e poder estimular os alunos a avançar, enfim, e com esse contexto das fronteiras diluídas, né, pela tecnologia, esse tipo de relação é cada vez mais validada, enfim, validada e aceita e utilizada no mundo todo. Então é realmente importante que se treine, que se pratique, porque é um caminho, é onde estamos caminhando na comunicação e nas relações internacionais também. E eu agradeço novamente e conte comigo para as próximas. Obrigado. Professor Bruno Pompeu, nós é que realmente agradecemos a sua participação, né, na segunda sessão internacional da nossa 7ª edição do Café Internacional, né? Como o senhor sabe bem, esse ano nós fizemos 2 edições de Café Internacional, fomos até um pouco ousados, né?
Mas a metodologia, a sessão internacional, ela é necessária, né? Uma vez que a UEMA realmente precisa formar profissionais para o mundo. Lógico, observando as suas questões locais, regionais, nacionais e internacionais, trabalhando nesse olhar, né? Mas, com certeza, professor, do que eu pude observar das suas intervenções, eu acredito muito que, às vezes, uma pessoa não precisa falar muito, mas, às vezes, fala uma coisinha que muda a direção toda. E por isso que eu considero essa sessão internacional ela é muito importante dentro da Universidade Estadual do Maranhão, trazer as pessoas certas, os atores certos para darem uma opinião num momento que pode até causar um trauma no participante, ele nunca mais querer participar, né? E é importante trazer essas pessoas que já têm uma certa vivência para colaborar conosco. As relações internacionais, nós sabemos que está em todos os lugares. Quem sou eu para ensinar relações internacionais para um internacionalista, né? Mas a comunicação, ela é o objeto de ligação, a ferramenta de ligação para tudo isso, e a política linguística está nisso tudo. E o idioma adotado, seja ele qual for, se vai ser o inglês ou o próprio português ou outro idioma, também são ferramentas de conexão. Mas nos comentários que o senhor fez, ficou muito claro também da proficiência digital. A questão de lidar com visual, lidar com tantos esses aspectos que vão realmente ajudar nessa comunicação internacional, né? Importante, né? Para divulgar o trabalho e etc. Professor, a categoria livre, para a gente, foi a nossa primeira experiência também, e eu confesso que eu adorei, né? Porque dá mais oportunidade de várias temáticas aparecerem, e quem participa fica mais interessante, porque a gente pega várias, né? Um brainstorming, pode participar, né? Aprende muito mais, a gente aprende também, né? Mas lembrando que foram 4 categorias: a iniciação científica, os bolsistas da iniciação científica, a de extensão, a dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que, mais uma vez, a Agenda 2030, como o senhor conhece muito bem, está conectando todas as temáticas do que se pode imaginar, né? Hoje, basta você colocar, se pensar na temática Covid-19, veja que todas as expertises conseguem produzir nessa temática. De fato. Tudo muito bem conectado. Bom, enquanto a conexão do professor Thales se restabelece, de fato é isso. É um momento muito bom. Então, com isso, professor, eu reitero, em nome da Universidade Estadual do Maranhão, eu agradeço o seu tempo, disponibilidade, a sua atenção dada à nossa instituição, foram muito pertinentes. Passar, inclusive, a sua experiência internacional conosco, dividir isso com a gente, tá? Foi muito bom, e principalmente para os nossos estudantes, que são os profissionais que vão estar enfrentando o mercado muito em breve, né? E com isso, eu peço a licença para finalizar a sessão, né? Nós finalizamos, então, a temática livre, onde foram apresentados 6 trabalhos, envolvendo, de fato, 12 profissionais, o orientador e o aluno, e como foi observado na apresentação, muitos deles tinham mais de um coautor, mais de um estudante participando. Então, fácil, nós envolvemos aí 20, 25 pessoas nessa ação. Fora o envolvimento do professor Bruno Pompeu, a minha, e de toda a nossa assistência técnica que nós temos aqui, a Alessandra, a Stephanie, a Liana, um grupo, né, envolvido nessa ação. Então, realmente precisa de uma logística, né? O pessoal da UEMA-NET, que estão fazendo todo esse suporte aqui para a gente. E lembrem, professor Bruno, está tudo gravado no canal da Relações Internacionais do YouTube. Tá? A nossa transmissão foi ao vivo. Tá? As demais sessões, nós tivemos 2 em transmissão ao vivo, uma da UEMA-NET, outra da Relações Internacionais,
e 2 remotas que estão sendo gravadas e todas serão publicadas muito em breve. Eu coloco essa informação também para a audiência. Então, com isso, mais uma vez, eu me despeço de todos os participantes, agradeço a participação de todos os estudantes e orientadores, dos ouvintes da plateia que estiver participando e de todo o pessoal envolvido no suporte técnico. Tá? Muito obrigado. E à tarde, não esqueçam, às 2 horas, nós teremos a sessão de Relações Internacionais, tá? Com o professor Tiago Alisson e demais convidados. Tá? Até breve. Até breve, muito obrigado, sucesso a todos. Valeu. Até logo.